Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Maurício e faz 5 anos que larguei o caminhão. 5 anos que troco de calçada se vejo um saco de lixo preto brilhando sob a luz de um poste. As pessoas não entendem. Acham que é frescura, estresse pós-traumático de um trabalho sujo, mas não é a sujeira que me assombra, é o que a sujeira às vezes esconde. Eu trabalhava na coleta noturna, na Rota 7, a que pegava os bairros mais antigos da cidade, aqueles com casarões velhos que mais pareciam mausoléus e ruas estreitas de paralelepípedo. Meu parceiro era o Beto, um cara mais velho, caladão, que já rodava há quase 20 anos. Ele tinha um olhar cansado, mas não era só de quem vira à noite. Era um cansaço que vinha da alma. A gente já tinha visto de tudo. Restos de rituais, animais mortos, uma vez até um manequim de loja que parecia tanto uma pessoa que quase chamamos a polícia. Mas nada te prepara para o que encontramos na Rua das Sombras. Um beco sem saída que só tinha os fundos de um antigo curtume abandonado. O cheiro começou sutil, umas 2 semanas antes do inferno se instalar. Não era o fedor comum de lixo orgânico em decomposição. Era algo mais adocicado e ao mesmo tempo metálico, como carne estragada e ferrugem. Beto, que normalmente nem piscava para os piores odores, torcia o nariz toda vez que o caminhão virava naquela rua. Coisa ruim, ele resmungava, fazendo o sinal da cruz. Eu ria. O lixo daquele lugar também era estranho. Eram sempre 3 sacos pretos, pesados, deixados junto ao muro descascado do curtume. Dentro nunca havia restos de comida, embalagens, nada do dia a dia. Eram sempre pedaços. Pedaços de coisas velhas e quebradas. Uma perna de cadeira de balanço, um caco de espelho com a moldura escura, um vestido de criança rasgado e manchado de algo que parecia mofo, mas era escuro demais. Eram coisas descartadas, sim, mas pareciam mais com fragmentos de vidas esquecidas. Numa terça-feira de garoa fina, o cheiro estava insuportável. Parecia grudar na parte de trás da garganta. Quando joguei o primeiro saco na prensa do caminhão, ouvi um som, um estalo úmido, seguido por algo que soou como um suspiro longo e trêmulo, vindo de dentro da caçamba. "Ouviu isso, Beto?" Gritei por cima do barulho do motor. Ele me olhou do outro lado da rua, o rosto pálido sob a luz laranja. Apenas balançou a cabeça, mas eu vi em seus olhos que ele tinha ouvido. Na semana seguinte, a coisa piorou. Ao pegar um dos sacos, senti algo se mover lá dentro. Não era um rato. Era maior, mais pesado. Um movimento lento, ondulante. Larguei o saco no chão e ele se rasgou um pouco na lateral. De dentro, escorreu um líquido escuro e espesso que não era sangue nem óleo. E junto com o líquido, um pedaço de osso amarelado que parecia parte de uma costela, mas era grande demais para ser de qualquer animal que eu conhecesse. Foi quando Beto se aproximou, pegou a pá que usávamos para juntar o lixo solto e, com um golpe seco, enfiou a ponta no saco. O que saiu de lá não foi um grito, foi um som que não pertence a este mundo. Um chiado agudo e gorgolejante, como ar escapando de pulmões podres. O saco se debateu, e do rasgo feito pela pá, por um segundo, eu vi. Não era um bicho. Era um amontoado de restos, de lixo, mas que se movia com propósito. Cacos de vidro formavam dentes improvisados. Fios de cabelo emaranhados e sujos se contorciam como vermes. E no meio daquela massa de podridão, um único olho de boneca de porcelana, rachado, me encarou. Aquela coisa era feita do que as pessoas jogavam fora, dos objetos quebrados, das memórias descartadas, do ressentimento que impregna as coisas que um dia foram amadas e depois abandonadas. Ela se alimentava do descarte. Beto, com um terror que eu nunca tinha visto, começou a jogar os outros sacos na prensa, gritando para eu acionar o compactador no máximo. O som da prensa esmagando aquela coisa
Foi horrível. Um coro de estalos de ossos, vidros se quebrando e aquele chiado sobrenatural que foi ficando cada vez mais fraco, até silenciar. Nós terminamos a rota em um silêncio sepulcral. No dia seguinte, Beto não apareceu para trabalhar. Nunca mais o vi. Disseram que ele se mudou para o interior, para perto da família. Eu sei que ele fugiu. Eu tentei continuar por mais um mês, mas não consegui. Toda vez que eu pegava um saco de lixo, sentia o peso daquelas memórias descartadas. Toda vez que sentia um cheiro adocicado no ar, meu estômago revirava. Eu via sombras se movendo nas pilhas de lixo, ouvia sussurros vindo de dentro dos contêineres. As pessoas não sabem o que jogam fora. Elas se livram não só de objetos, mas de sentimentos, de pedaços de si mesmas. E no escuro, na sujeira, algo está sempre esperando. Algo faminto que se junta, se remenda e ganha forma. Um catador sobrenatural que recolhe o que nós não queremos mais e constrói a si mesmo com nossos pesadelos esquecidos. Às vezes, tarde da noite, quando o caminhão de lixo passa na minha rua, eu fecho as janelas, mas ainda consigo ouvir o barulho da prensa. E juro, por tudo o que é mais sagrado, que às vezes, por cima do barulho do motor, eu ainda escuto aquele suspiro, aquele chiado faminto, esperando pelo próximo descarte. Meu avô costumava dizer que toda profissão tem seu fantasma. O médico tem o paciente que não conseguiu salvar, o policial tem a vítima que encontrou. Nós, lixeiros, temos as coisas que as pessoas jogam fora, mas que ainda guardam um eco de quem as possuía. Na maioria das vezes, é só um eco fraco, mas de vez em quando você encontra uma que grita: "Meu nome é Ricardo." Por 12 anos, minha rotina era a mesma. Subir na traseira do Boca de Ferro, nosso velho caminhão compactador, e limpar as ruas enquanto a cidade dormia. Meu parceiro, o Dinho, dirigia. Éramos uma máquina bem oleada. Eu pulava, agarrava os sacos, jogava na caçamba, puxava a alavanca. O som da prensa hidráulica esmagando o lixo era minha canção de ninar. Aquele whoomp crunch era o som de um trabalho bem feito. Até a noite em que ele soou diferente. Estávamos na rota do bairro das Orquídeas, uma área nobre, mas antiga. Casarões com muros altos e jardins que mais pareciam florestas particulares. O lixo deles era diferente, pesado. Eram caixas de vinho, embalagens de coisas caras, revistas de luxo. Mas naquela noite, em frente ao portão de ferro de uma mansão que parecia sempre escura, havia algo fora do comum. Era uma única peça, deixada ao lado dos latões. Uma cadeira de balanço de madeira escura, quase negra. O tipo de móvel antigo pesado, com entalhes de folhas e vinhas nos braços e nas pernas, estava em perfeito estado. Nem um arranhão. "Olha aí, Dinho, presente para nós", gritei, achando que tinha tirado a sorte grande. Muita gente joga fora coisas boas. Dinho desceu do caminhão, limpando as mãos suadas na calça. Ele era um cara meio cismado, via coisa em tudo. "Sei não, Rico. Coisa boa demais para estar no lixo. Tem cara de problema." Ignorei. Era uma peça de madeira maciça, valeria um bom dinheiro. Com muito esforço, nós dois a levantamos. Ela era estranhamente pesada e a madeira fria ao toque, mesmo na noite abafada. Jogá-la na caçamba do caminhão estava fora de questão. Ia quebrar na hora. A ordem era clara. O que não é lixo de saco, a gente deixa para coleta de entulho. Mas eu queria aquela cadeira. Decidimos amarrá-la na lateral do caminhão, num espaço perto da cabine. Assim que aprendemos, um cheiro estranho subiu. Um odor de lugar fechado, de poeira antiga e naftalina. Forte, como se tivéssemos acabado de abrir um baú lacrado há um século. Continuamos a rota, mas algo havia mudado. O som do motor do caminhão parecia mais baixo. O barulho das ruas, mais distante. Era como se a cadeira estivesse criando uma bolha de silêncio ao nosso redor.
2 ruas depois, eu estava na traseira e Dinho acelerou um pouco mais rápido para passar por um cruzamento. Ouvi um rangido, lento, rítmico. Cric, crouk. Virei a cabeça. A cadeira de balanço, amarrada firme na lateral do caminhão em movimento, estava se balançando, sozinha, para frente e para trás, devagar como se alguém estivesse sentado nela, embalando um sono tranquilo. Meu coração gelou. Gritei para o Dinho pelo comunicador. "A cadeira, Dinho, tá se mexendo!" Ele respondeu, a voz tremida. "Eu sei, Rico. Eu tô vendo pelo retrovisor." Paramos o caminhão no meio da rua deserta. A cadeira continuava seu balanço fantasma. O rangido era o único som na noite. Um som que parecia arranhar o silêncio. Descemos os dois, sem saber o que fazer. O cheiro de naftalina agora era sufocante. "Vamos quebrar essa desgraça e jogar na prensa", disse Dinho, pegando um pé de cabra que guardávamos na caixa de ferramentas. No momento em que ele se aproximou, o balanço parou. A cadeira ficou imóvel, como se estivesse nos observando. Dinho hesitou, mas a raiva superou o medo. Ele ergueu o pé de cabra e deu a primeira pancada no encosto. O som não foi de madeira quebrando. Foi um som gutural, um uivo baixo que pareceu sair da própria madeira. A ferramenta foi arrancada da mão de Dinho com uma força invisível e jogada longe. E então o cheiro mudou. A naftalina deu lugar a um fedor de carne podre, de decomposição. Recuamos para a traseira do caminhão, apavorados, e foi quando eu vi. A superfície da madeira escura começou a brilhar, a suar uma seiva escura e oleosa, e na madeira do encosto, onde Dinho havia batido, uma imagem começou a se formar, como uma mancha de umidade se espalhando. Era o rosto de uma mulher, velha, de feições severas, com os cabelos presos num coque apertado e olhos fundos, vazios. A boca estava contorcida num esgar de dor ou ódio. Não era um entalhe. Era como se o rosto estivesse dentro da madeira, uma alma presa na fibra, e os olhos daquela imagem nos seguiram. Em pânico, Dinho correu para a cabine, ligou o motor e acionou a prensa hidráulica no máximo, como se o barulho pudesse afastar o mal. Eu, paralisado de terror, puxei a alavanca do compactador. A placa de metal desceu com um silvo poderoso. Ump! Mas o som estava errado. Estava abafado. Quando a placa recuou, o lixo na caçamba não estava compactado. Pelo contrário, parecia ter sido empurrado para fora. No meio dos sacos rasgados, eu vi pedaços de móveis velhos, pernas de mesa, gavetas quebradas, tudo que havíamos coletado naquela noite estavam se juntando, se contorcendo. A madeira estalava e se unia, formando uma silhueta humanoide grotesca no meio do nosso lixo. A cadeira de balanço, ainda amarrada, começou a vibrar violentamente. As cordas arrebentaram com estalos de chicote e ela caiu no chão. E então ela começou a deslizar pela rua em direção àquela coisa que se formava na caçamba. Como um cão fiel indo ao encontro de seu dono, não esperamos para ver o que aconteceria. Dinho acelerou o caminhão com tudo, deixando a cadeira para trás. Eu me joguei na cabine e tranquei a porta, e nós disparamos pela noite, sem olhar para trás, enquanto eu ouvia o som de madeira se arrastando no asfalto e um rangido que soava como uma gargalhada seca e antiga. Abandonamos o caminhão no pátio da empresa e nunca mais falamos sobre aquilo. Pedi demissão na manhã seguinte. Dinho se aposentou por invalidez 1 mês depois, dizendo que suas noites eram povoadas por pesadelos de móveis se quebrando e o cheiro de naftalina. Até hoje, quando passo por uma loja de antiguidades ou vejo um móvel velho deixado na calçada, eu sinto um arrepio. As pessoas jogam fora o objeto, mas se esquecem que a memória, as emoções, a vida de quem o usou por anos, às vezes elas se recusam a ir para o lixo. Elas ficam impregnadas e elas não gostam de ser descartadas.
Meu nome é Jorge. Por 22 anos, o som que definiu minha vida foi o chiado dos freios a ar do caminhão de lixo, seguido pelo barulho de vidro quebrando e o gemido hidráulico da prensa. Eu conhecia cada beco, cada ruela da minha rota no setor oeste como a palma da minha mão calejada. Era um trabalho sujo, pesado, mas honesto. Era previsível. Até que o lixo começou a me conhecer também. Tudo começou numa terça-feira chuvosa, na Alameda dos Ossos. Não é o nome real, claro. É como chamávamos uma rua estreita nos fundos de um antigo hospital desativado. Era sempre o último ponto da nossa rota, por volta das 4 da manhã, quando a noite está mais escura e o silêncio é tão denso que parece óleo. Meu parceiro Lucido ficava na cabine já sonolento. Eu desci para pegar os 2 últimos contêineres. Dentro do primeiro, no meio de sacos pretos ensopados, algo brilhou sob a luz da minha lanterna de cabeça. Era um pequeno chaveiro de metal. Um peixe. O rabo estava quebrado exatamente no mesmo lugar que o meu. Um chaveiro que minha filha, Ana, me deu anos atrás e que eu havia perdido na semana anterior. Achei estranho. Uma coincidência do caramba. Mas o joguei na caçamba junto com o resto e acionei a prensa. Enquanto a placa de metal esmagava os detritos, tive a sensação nítida de que algo me observava da escuridão do hospital abandonado. Uma semana depois, no mesmo lugar, encontrei outra coisa. Um livro de capa dura, encharcado e com as páginas onduladas. A Ilha do Tesouro. Era a minha edição. A que ganhei do meu pai quando fiz 10 anos. Eu a reconheci pela mancha de café no canto superior da capa e pela página 87, onde eu tinha desenhado um barco pirata tosco na margem. O livro estava na minha estante, em casa, ou pelo menos eu achava que estava. Senti um nó no estômago. Peguei o livro, escondi-o na minha mochila e não falei nada para o Cido. Quando cheguei em casa, corri para a estante. O lugar onde o livro deveria estar estava vazio. A partir daí, toda semana, na Alameda dos Ossos, havia algo para mim. Primeiro, foi uma fotografia. Eu e minha esposa no nosso casamento, mas a foto estava rasgada ao meio, separando nós dois. Depois, encontrei a coleira do meu cachorro, o Banzé. A plaquinha com o nome dele estava arranhada, ilegível, e a coleira arrebentada, como se tivesse sido arrancada com violência. Corri para casa naquele amanhecer, desesperado, e encontrei Banzé dormindo tranquilamente no quintal. A coleira estava intacta em seu pescoço. O medo começou a se instalar de verdade. Não era mais coincidência. Aquilo era uma mensagem, uma profecia nojenta entregue através do lixo. O que eu estava coletando não eram coisas do meu passado, mas fragmentos de um futuro terrível que alguém ou alguma coisa estava descartando para que eu encontrasse. Comecei a ter pavor de ir trabalhar. Cada saco de lixo que eu pegava parecia pulsar. O cheiro de podridão parecia mais forte, mais pessoal. Eu via movimento nas sombras, vultos que se desfaziam quando eu olhava diretamente. Cido percebeu minha paranoia. Tá vendo fantasma, Jorge? É o sono, meu velho. Mas não era. Era a vigília, a espera pelo próximo descarte. A noite final chegou a 1 mês. Eu sabia que seria a última. O ar na Alameda dos Ossos estava pesado, com um cheiro metálico de sangue velho. Meu corpo todo tremia. Aproximei-me do primeiro container como quem se aproxima de uma sepultura aberta. Minha lanterna de cabeça tremia, o facho de luz dançando sobre o plástico sujo. Não precisei nem procurar. Estava ali, bem em cima de tudo, uma pequena mochila rosa, da Hello Kitty. A mochila da minha filha, Ana. Meu sangue virou gelo. Com as mãos trêmulas, eu a abri. Dentro estava o seu estojo, seus lápis de cor, e um único desenho amassado.
Nele, uma figura de palitinhos representava a mim, ao lado de um caminhão de lixo. Ao meu lado, uma figura alta, toda rabiscada de preto, sem rosto, com braços longos e finos que terminavam em garras. E embaixo, com a letra torta de uma criança de 7 anos, estava escrito: "O homem do lixo levou o papai." Um som me fez virar. Um arrastar lento, vindo do fundo da viela, da escuridão total. Não era o som de um animal. Era o som de um saco pesado, cheio de algo úmido, sendo arrastado pelo asfalto. Apontei a lanterna naquela direção e a luz revelou a coisa que me caçava. Não era um homem. Era alto, esguio e parecia feito da própria sujeira. Seu corpo era um amontoado de sacos de lixo pretos, amarrados com arame farpado, que se contorciam como se algo respirasse lá dentro. Onde deveria haver uma cabeça, havia apenas um emaranhado de fitas de videocassete e latas amassadas, formando uma paródia grotesca de um rosto. E de um de seus braços de lixo pingava um líquido escuro e oleoso no chão. Ele estava arrastando um último saco. Um saco grande, preto, com o formato inconfundível de um corpo humano. Ele parou, e a cabeça de lixo se virou lentamente na minha direção. Não havia olhos, mas eu senti um foco, uma atenção maligna que me perfurou a alma. Ele ergueu um braço e apontou para o container vazio ao meu lado, como se me dissesse qual era o meu lugar. O lugar do descarte. Não gritei. O som não saiu. Larguei tudo e corri. Corri como nunca na minha vida, ouvindo o som daquela coisa arrastando seu fardo atrás de mim. Um som que se misturava ao riso abafado e gorgolejante que parecia vir de dentro dos sacos. Abandonei o emprego, a casa, a cidade. Deixei tudo para trás. Hoje vivo num quartinho alugado a centenas de quilômetros de distância, longe da minha família. Porque não sei se aquela coisa queria a mim ou a eles. Não sei se o desenho da minha filha era uma previsão do que ia acontecer, ou do que teria acontecido se eu não tivesse fugido. Toda noite, quando ouço o caminhão de lixo passando na rua, eu me escondo no fundo do quarto e rezo. Porque eu sei o que aquela coisa é. É o coletor final. Ele não recolhe o lixo que as pessoas jogam fora. Ele recolhe as próprias pessoas, quando a vida decide que elas se tornaram descartáveis. E ele me mostrou o meu próprio descarte, pedaço por pedaço, só para saborear o meu medo. E o pior de tudo é o pensamento que não me deixa dormir. Um dia, não importa para onde eu fuja, minha coleta final vai chegar. A madrugada tem um cheiro particular. Não é o orvalho na grama ou a terra úmida, como poetas gostam de dizer. É uma mistura azeda de metal frio, diesel queimado e, acima de tudo, o odor agridoce da nossa civilização em decomposição. Sou Gary, e essa é a fragrância que impregna meus pulmões, minhas roupas, minha vida. Meu nome é Diego. Há 12 anos, meu despertador é a lua. Visto o uniforme laranja que me torna invisível e, ao mesmo tempo, um alvo para a impaciência alheia. O caminhão, um monstro de metal barulhento e faminto, é meu companheiro na sinfonia noturna de uma cidade que dorme e sonha, enquanto eu e meus colegas lidamos com seus pesadelos descartados. O trabalho é um balé bruto e incessante. Pulos do estribo, a corrida até os sacos amontoados, o arremesso preciso na boca do compactador. Músculos queimam, o suor desce em rios sob o uniforme. É um ritmo que esgota o corpo e embota a mente. Um transe movido à cafeína e à necessidade de pagar as contas. Tudo começou há uns 6 meses. No início, era sutil. Um cansaço que a noite de sono não curava. Uma irritabilidade que me afastava da minha esposa e do meu filho. O médico disse que era o estresse do trabalho noturno, a inversão do ciclo circadiano.
Receitou um remédio para dormir que me nocauteava por algumas horas e me deixava com uma névoa na cabeça. Foi nessa névoa que as coisas começaram a se infiltrar. Primeiro foram os sons. No rugido do motor e no esmagar do lixo, eu ouvia sussurros. Frases soltas, desconexas, abafadas pelo barulho. Meus parceiros, Beto e Carlão, não ouviam nada. "É o motor, Diego. Você está cansado demais", dizia Beto com sua tranquilidade irritante. Depois vieram as formas. No amontoado de sacos pretos na calçada mal iluminada, eu via movimentos. Um saco que parecia se contorcer, uma silhueta que se desfazia quando eu olhava diretamente. "É o vento, cara, ou um rato." Carlão sempre tinha uma explicação lógica. Mas o que eu via não se movia como um rato. Era mais deliberado. A loucura, dizem, é um sussurro que você decide escutar. O meu vinha dos detritos da cidade. Certa noite, em uma rua residencial silenciosa, com árvores antigas cujos galhos pareciam dedos esqueléticos, peguei um saco de lixo pesado, denso. Ao erguê-lo, senti algo se mover lá dentro. Não era o remexer de restos de comida ou o rolar de uma garrafa. Era um movimento lento, rítmico, como uma respiração. Meu coração disparou. Hesitei por um instante, o saco no ar. O caminhão já se afastava lentamente. "Joga logo, Diego!" gritou Beto. Com as mãos trêmulas, arremessei o saco na boca do compactador. No momento em que a prensa desceu, esmagando o conteúdo, um som agudo e abafado, quase como um choro de criança, cortou o ar por uma fração de segundo. Olhei para meus colegas. Nenhuma reação. Apenas o barulho ensurdecedor do trabalho. As noites seguintes foram um mergulho em um inferno particular. Eu passei a observar cada saco de lixo com uma mistura de pavor e fascinação. Via líquidos escuros e espessos vazando de alguns, com um odor metálico que se sobrepunha ao do lixo comum. Em outros, sentia um calor estranho, como se algo vivo estivesse lá dentro. Comecei a perder o sono de vez. Deitado na cama, de olhos abertos na escuridão, eu ouvia o sussurro. Ele não estava mais apenas no barulho do caminhão, mas dentro da minha cabeça. Falava sobre o que as pessoas descartam, não apenas o lixo físico, mas os segredos, as tristezas, os desejos sombrios. "Nós guardamos tudo", dizia a voz, um coro de murmúrios indistintos. Cada pensamento ruim, cada lágrima escondida, cada pedaço de uma vida quebrada, tudo vem para nós. Minha esposa tentou ajudar, insistiu em mais médicos, em terapia, mas como eu poderia explicar que o lixo da cidade estava falando comigo, que eu sentia a dor e a raiva descartadas em cada saco que eu pegava? A fronteira entre o real e o pesadelo se desfez em uma noite de chuva fina e persistente. Estávamos em um bairro nobre, de mansões silenciosas e cercas elétricas. O lixo aqui era diferente. Sacos de grife, caixas de produtos caros. Mas o conteúdo, a essência, era a mesma. Peguei um saco de lixo de um condomínio fechado. Era leve, quase vazio. Mas algo nele me chamou a atenção. Um pequeno rasgo na lateral. Espiei. No meio de papéis e embalagens havia um boneco de pano, antigo e sujo. Tinha botões no lugar dos olhos e um sorriso costurado com linha vermelha. Um calafrio percorreu minha espinha. Era idêntico a um boneco que eu tive na infância, um que minha avó fez para mim e que se perdeu em uma das muitas mudanças da minha família. De repente, a voz em minha mente ficou clara, uníssona. "Nós lembramos de tudo, Diego. O que foi perdido, o que foi esquecido. Está tudo aqui." Minhas mãos soltaram o saco. Dei um passo para trás, tropeçando na calçada molhada. O boneco, dentro do saco rasgado, pareceu se virar para mim, os olhos de botão fixos nos meus. "Diego, que foi?" gritou Carlão do caminhão. Eu não conseguia responder. O mundo ao meu redor começou a se distorcer. As luzes dos postes se tornaram olhos vigilantes. As sombras das árvores, criaturas que se esgueiravam em minha direção.
O lixo na rua, ele pulsava. Eu via os sacos se inflando e desinflando suavemente, como pulmões de uma entidade monstruosa e disforme que se alimentava dos restos da cidade. Corri, sem rumo, sem direção. Apenas corria, com os gritos dos meus colegas se perdendo na noite e o som do meu próprio coração martelando nos ouvidos. Eu podia sentir o cheiro do lixo me seguindo. Podia ouvir os sussurros de 1000 segredos descartados me chamando. Não sei por quanto tempo corri. Acabei em um beco sem saída, encharcado e ofegante, o corpo tremendo incontrolavelmente. Encostado na parede de tijolos frios, eu fechei os olhos e vi o que o lixo se tornava. Uma consciência coletiva, um monstro nascido do nosso descarte, da nossa negligência. Uma entidade que se alimenta não apenas do que jogamos fora, mas do que tentamos esquecer. Hoje estou de licença. Minha esposa diz que estou melhorando. Os médicos falam em esgotamento, em psicose temporária. Mas todas as noites, quando o silêncio se instala, eu ouço o caminhão de lixo passando na minha rua, e os sussurros voltam. Eles me dizem que estão me esperando, porque ninguém pode fugir do seu próprio lixo. E o meu agora tem um rosto, uma voz, e sabe o meu nome. Meu nome é Jairo. Há 15 anos, meu despertador é a lua e meu perfume é uma mistura azeda de chorume e diesel. Sou Gary, da turma da noite. A gente é o fantasma que limpa a sujeira dos vivos enquanto eles sonham. O trabalho é simples: correr, pegar o saco, jogar na boca do monstro de metal que nos segue e repetir, milhares de vezes. É um balé mecânico que destrói o corpo e esvazia a mente. O corpo se acostuma com a dor nas costas, com as pernas pesadas como âncoras no fim do turno. O que te pega de verdade é a cabeça. A solidão da madrugada, a cidade vazia sob a luz amarelada e doentia dos postes. Você começa a ver coisas. Vultos que correm para dentro dos becos, o brilho de um par de olhos que não pertence a gato nenhum. Geralmente é só cansaço. Geralmente. Meu trecho inclui a rua do cemitério e a parte de trás do IML, o Instituto Médico Legal. Ninguém gosta desse percurso. O lixo ali é diferente. Do cemitério vêm coroas de flores murchas, pedaços de caixão lascados, faixas de homenagem manchadas de terra e chuva. Um lixo triste, pesado, de uma energia que gruda na gente. Mas o do IML, esse é outro nível. São sacos pretos, grossos, lacrados com fita. Procedimento padrão, eles dizem. Descarte hospitalar. Luvas, aventais, gases ensanguentadas. A gente sabe o que tem ali. São os restos do que não pôde ser costurado de volta. Os pedaços que sobram nas autópsias. O cheiro é único. Um odor adocicado e metálico de formol e sangue velho que parece querer entrar pela sua pele. Foi numa terça-feira fria, daquelas que a garoa fina e gelada parece 1 milhão de agulhas no rosto. Estávamos atrás do IML. Eram só 3 sacos, anormalmente poucos. Betão, meu parceiro de estribo, pegou os 2 primeiros. Eu fui no último. Estava pesado, mas não era isso. Estava morno. Ignorei. Podia ser qualquer reação química, mas ao erguê-lo, senti algo se deslocar lá dentro. Não como lixo comum que se assenta. Foi um movimento lento, único, como um músculo se contraindo. Meu estômago gelou. "Anda, Jairo!" gritou o motorista, o barulho do caminhão ecoando no silêncio da rua. Respirei fundo e joguei o saco na boca do compactador. No instante em que a prensa desceu, esmagando o conteúdo, um som cortou o ar. Não foi um grito, foi um suspiro. Um suspiro longo, cansado, como o de alguém que libera o último fôlego. O som foi abafado pelo ruído da máquina, mas eu ouvi, tão claro como a buzina do caminhão. Olhei para o Betão. Ele me encarou de volta, os olhos arregalados por cima da máscara. "Você?" Eu não ouvi nada. Ele me cortou rápido demais e correu para o estribo. Naquela noite não consegui dormir.
Aquele suspiro ecoava na minha cabeça. As semanas seguintes foram um mergulho lento na paranoia. Eu passei a ter pavor do trecho do IML. Cada saco que eu pegava parecia ter um peso diferente, uma temperatura estranha. Comecei a ver manchas nos sacos, manchas escuras que pareciam se espalhar e formar rostos disformes sob a luz dos postes. Eu piscava e elas sumiam. Comecei a sentir o cheiro, aquele cheiro adocicado e metálico, em casa, no meu travesseiro, na comida que minha mulher fazia. Ela dizia que era coisa da minha cabeça, que eu estava impregnado pelo trabalho. Mas eu sabia que não era. Era o cheiro da morte me seguindo. O ponto de virada foi num sábado. A rua do IML estava escura, um dos postes havia queimado. Havia um único saco deixado longe dos outros, quase encostado no muro alto do necrotério. Era um saco diferente, de um plástico quase transparente, amarelado. Dentro, eu podia ver uma silhueta. Meu corpo inteiro gritava para eu não chegar perto, mas o caminhão já ia parar, era meu trabalho. Quando minhas mãos, protegidas pelas luvas grossas, tocaram o saco, a coisa lá dentro se mexeu. Não era um espasmo, ela se virou lentamente, e através do plástico translúcido eu vi. Não era um corpo nem um pedaço de um, era um amálgama, uma escultura macabra feita de tudo o que se descarta de um ser humano. Pedaços de órgãos costurados uns aos outros com fio cirúrgico, fragmentos de ossos amarrados com tendões, tufos de cabelo colados em uma massa de gordura e músculo. E no meio daquilo tudo, um único olho de vidro do tipo que se usa em próteses me encarava. Um olho azul, perfeitamente límpido no meio daquela podridão. Eu congelei. O ar não entrava nos meus pulmões. O olho. Aquele olho parecia me ver, me reconhecer. A voz na minha cabeça não era um sussurro. Era o meu próprio pensamento, mas não era meu. Agora você é um de nós. Você carrega os pedaços. Larguei o saco. Tropecei para trás e caí sentado no asfalto molhado. Gritei. Um grito seco, rasgado de puro terror animal. Betão e o motorista vieram correndo. Eles olharam para o saco, depois para mim, tremendo no chão. Pelo amor de Deus, Jairo, é só um manequim de estudo quebrado, disse o motorista chutando o saco com a ponta da bota. Eu olhei de novo. Sob a luz da lanterna deles, era só isso mesmo. Pedaços de plástico e borracha, um boneco anatômico velho e quebrado, com um olho de vidro solto no meio. Não havia sangue, não havia cheiro, não havia nada. Eles me ajudaram a levantar. Disseram que eu estava trabalhando demais, que precisava de férias. Fui afastado por estresse, faz 2 meses. Não voltei para o trabalho, mas o pesadelo não acabou. Às vezes, quando olho no espelho, vejo meu reflexo por um segundo com aquele mesmo olho azul de vidro. Eu sinto o cheiro de formol quando estou sozinho em casa. E toda noite, por volta das 3 da manhã, eu acordo com um som. O som de um saco de lixo sendo arrastado lentamente do lado de fora da minha porta.